Meu nome é João Marcos Magalhães Ferrari e hoje eu vou estar apresentando o vídeo resumo do projeto de iniciação científica com o título Propriedades Mecânicas de Sistemas Bidimensionais Baseados em Carbono, que foi orientado pelo professor Marcelo Lopes Pereira Júnior, da Universidade de Brasília, que teve o objetivo de explorar as propriedades termomecânicas do óxido de zinco em monocamada. Os materiais bidimensionais, como o óxido de zinco em monocamada e o grafeno, têm despertado significativa atenção devido às suas propriedades únicas e potenciais aplicações, como painéis solares, baterias, supercapacitores e biosensores. Neste trabalho, nós utilizamos simulações de dinâmica molecular reativa para investigar esses padrões de quebra e derretimento da estrutura. Para realizar as simulações de dinâmica molecular, foi utilizado o software LAMMPS, e para confeccionar a estrutura, foi utilizado o software VMD, Visual Molecular Dynamics. Foram feitas duas simulações stress-strain para aplicações de tensão de tração ao longo de algum dos eixos da estrutura e uma simulação de derretimento, onde a estrutura foi aquecida até 8.700 graus Kelvin para que se tivesse um panorama da estabilidade térmica e das mudanças de fase do sistema. Já as análises estatísticas dos dados obtidos nas simulações foram feitas por meio de scripts na linguagem Python. Na simulação de stress strain, foi analisado o regime linear da deformação da estrutura de 0 a por volta de 10% de strain para cálculo do módulo de Young, na direção Y e na direção X. Nas simulações, percebeu-se diferenças nas formas de fratura das estruturas quando a força foi aplicada em eixos diferentes. Ao longo do eixo armchair, ou seja, o eixo X, as falhas tiveram uma expansão gradual ao longo da estrutura e um rasgo central no meio da estrutura se formou, dividindo-a em dois pedaços, que pode ser observado por essa queda no estresse da estrutura em torno de 20% de strain. Já na direção Y, ao longo do eixo zigue-zague, falhas se desenvolveram rapidamente em todos os locais da estrutura, com que ela se separasse em partes rapidamente. Já na simulação de melting, ou seja, o derretimento, a estrutura se manteve estável até os 1.600 graus Kelvin e ocorreu em por volta dos 3.000 graus Kelvin uma mudança de fase. E em conclusão, as análises dos dados fornecidos pelas simulações de estresse, nós conseguimos calcular o módulo de Young no regime elástico de deformação da estrutura, onde ele foi 41,86 gigapascal para a tensão na direção Y e 40,31 gigapascal na direção X, e a simulação de derretimento forneceu insights sobre a alta resistência térmica do material, onde ele se manteve estável até os 1.600 graus Kelvin, indicando o seu potencial como um semicondutor com grandes propriedades térmicas. E, no geral, essas descobertas destacam as características únicas do óxido de zinco em monocamada e suas possíveis aplicações na eletrônica e gerenciamento térmico. Uma exploração e análise mais aprofundadas de suas propriedades podem abrir caminho para avanço na tecnologia de semicondutores e outros campos onde alta resistência térmica e comportamento de fase único são desejáveis.